Vamos colocar em pé? Quem não está com a Bíblia, procura uma Bíblia aí que está no banco. Temos várias Bíblias aí, tem uma aqui também que eu posso. Quem não tem, eu queria que ficasse com a Bíblia na mão. É a escola dominical, nós vamos hoje fazer de uma forma bem didática. Quem não tem, está aqui. Vai lá, Patrick, leva para alguém que não tem, que às vezes não está em todos os bancos. Mas hoje é imprescindível. Ixi! É importante que você tenha a Bíblia aí na mão. Tem hora que não sai não, estou congelado aqui. E abra, vai sair aqui também, tá? Pode ficar tranquilo que vai sair aqui na telinha o texto de Êxodo 17, de 8 a 16. Os irmãos vão colocar aqui, com exceção de vocês que estão aí na transmissão, pode ficar do jeito que está, tá bom? Agora é o seguinte, você não vai precisar abrir a Bíblia não, não mandei abrir a Bíblia não, falei ficar com a Bíblia na mão. Fecha a Bíblia, vocês vão ler aqui, ó. Né? Eu quero que vocês fechem a Bíblia. Fecharam? Então, agora é o seguinte, o texto vai estar aí, pronto, vocês vão acompanhar por aqui, porque eu quero que vocês fechem a Bíblia, eu também vou fazer a mesma coisa por enquanto, depois não vou poder fazer mais, e eu quero que vocês fiquem com a Bíblia levantada, mais alto, Carlinhos, você já tomou a terceira, faz favor, mais alto, gente, olha como é que eu estou aqui, levanta a outra mão também e fica assim, ok, todo mundo assim, opa, posso soltar a mão da namorada da esposa aí? Não vale não, pode soltar a mão. O que Deus uniu, o pastor está separando agora. Isso. As duas mãos, ó, aqui, ó, pastorzão aqui, ó, assim, mais alto. Mais alto. Gente, mais alto, tem que ser alto. Tá certinho? Ó, tem gente que está tentando me enganar, mas Deus está olhando, hein? Então levanta a mão aí. Fiquem assim, não saiam daí, hein? Vamos lá. Olha o texto aí, acompanha o texto comigo aí. Êxodo 17, de 8 a 16, escola dominical, EBD, coloca isso no seu coração. Então, está lá, ó, veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué, presta atenção. Amaleque foi por trás de uma forma covarde e atacou o povo de Deus. Ok? Moisés percebeu e falou assim com Josué, Josué, escolha alguns homens aí e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Detalhe, é a primeira vez que o povo de Deus vai enfrentar uma guerra. É a primeira vez. Eles não sabiam que era isso. Eles tinham acabado de atravessar o mar e de repente já tem uma guerra. Olha só, primeira vez. Fez Josué como Moisés lhe dissera, ou seja, Josué não falou assim, eu não sei lutar, eu era escravo, só sabia fazer lajota, e esse negócio de pegar a espada para lutar não dá certo não. Então Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, quando porém ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque, ou seja, Moisés estava lá, com seu porrete na mão, né, com seu cajado. De repente ele cansava, baixava as mãos, o povo perdia. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram a pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela, e se assentou Arão e Ur. Sustentavam-lhe as mãos, um do lado de outro, assim ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Ou seja, Moisés, quero lembrar vocês o seguinte, Moisés já tinha passado os 80, já teria tomado a terceira dose se fosse hoje com a gente aqui. Passado dos 80 anos. Então ele estava lá, com a mão levantada, com o seu bordão na mão, cansava. Arão e Ur olhou e falou assim, opa, peraí, vamos dar um jeito nessa situação aqui. Quando ele está com a mão levantada, o povo está ganhando. Quando ele abaixa, o povo está perdendo. Opa, vamos resolver esse problema? Vamos. Senta aqui, Moisés, e ficaram ali sustentando a mão dele. E assim Josué desembaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isso para a memória no livro, repete a Josué, porque hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. Guarda isso aí. Josué não estava vendo nada do que está acontecendo lá no cimo do monte. Estava vendo? Não. Então Deus falou assim com Moisés, escreve, mas em particular, relata isso a Josué. Não esqueça, porque é ele que está lá, não é você. Então escreve a ele. Ele precisa saber como ele venceu essa batalha. Então Moisés edificou um altar, ele chamou o Senhor, é a minha bandeira, o Senhor é a minha bandeira, e disse, porquanto o Senhor jurou
e haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Esse é o texto que acabamos de ler, de Êxodo 17, de 8 a 18. Amém? Tema de hoje, Moisés, Arão, Ur, Josué vou repetir o tema de hoje. Moisés, Arão, Ur, Josué Jesus. Ninguém quer pegar a espada aí, não? Moisés, Arão, Ur, Josué nós, todos nós, a igreja. Eu quero que seja assim, amém? Tem alguém cansado aí? Eu já vi jovem abaixar a mão. Pode abaixar as mãos, irmãos, vou torturar vocês não. A ideia era que poder sentar também. A ideia era para fazer assim. Olha, eu não estou aguentando, então segura a minha mão aqui. Então vamos fazer essa tabelinha. O texto deu a resposta para vocês. Moisés cansou. E o que o Arão e o Ur fez? Vem cá, senta e eu levanto as suas mãos. Você poderia falar com o coleguinha do lado aí, olha, eu não estou aguentando não. O que acontece assim, dentro de uma didática? Quando você desistiu de ficar com as mãos levantadas, e quem estava do seu lado não percebeu isso, o povo perdeu. Foi uma tragédia. Josué estava lá com a sua espada dando calo na mão e vendo seus colegas morrerem. Os amalequitas estavam lá, ó. Porque Moisés cansou, 80 anos, não dava mais para segurar. Você, sinceramente, aguentou segurar a Bíblia na mão? Você está com a sua idade. Tem alguém mais de 80 aqui presente? Aí todo mundo abaixa. Ah, tem aqui, que benção, dona Lola, show, tá aí. Eu nem vi, a senhora aguentou ficar com a Bíblia assim? Aguentou nada, né? É isso mesmo, eu também não aguentei, não. Eu fiz esse exercício, não dá por muito tempo, não. E quando nós estamos aqui, às vezes, abençoando, os presbíteros sabem disso, numa oração, e quando alguém está falando assim, vamos impor as mãos, principalmente quando nós estamos aí ordenando os oficiais da igreja. E quando a oração é muito longa, você começa a fazer assim. Vai dar uma esticada. Eu falei, hoje eu quero ver quem vai conseguir ficar com as mãos levantadas. Mas a resposta, a solução estava aqui diante de nós. Isso é só para os irmãos terem um pouquinho a mais do que estava acontecendo ali no cimo, naquele alto, naquele monte ali, com Moisés, Arão e Ur. Moisés estava com o seu cajado. Aquele que o Senhor mandou para ir lá no deserto, leva, e o seu cajado você vai colocar diante de Faraó. Aquele cajado que ele falou assim, levanta contra o mar. Era ali que Deus se manifestava junto, era o seu instrumento espiritual para fazer diferença. Ele falou para Josué, olha, você vai guerrear. Você nunca guerreou, mas você vai. Josué não murmurou e foi. E eu vou lá para o cimo do monte, sumiu. Arão e Ur falaram assim, opa, eu vou com Moisés. Esse negócio de espada ainda não é para minha praia não, mas eu vou com Moisés. E focaram lá. Graças a Deus que eles tiveram esse discernimento. Eu vou com Moisés. Esse velhinho de 80 precisa de ajuda. Precisa de companhia. Ele sozinho lá no monte, como é que vai ser? Então vamos junto. E como eles foram importantes para o povo de Deus. E é nesse sentido que nós queremos pregar hoje, irmãos, falar nesta manhã, estudar nesta manhã. Por isso que nosso tema está nos sugerindo isso. Moisés, Arão, Ur, Josué e... Tem uma reticência? Nós, eu e você. Todos nós temos um papel importante nisso. Eu quero fazer um resumo do texto, para que nós possamos compreender tudo isso de novo e ficar bem firmado nos nossos corações. Os amalequitas foram atacar Israel lá em Refidim. E Refidim não é uma boa memória para o povo de Deus. Foi aonde aí o povo tinha as águas amargas, o povo se revoltou contra Deus, e Deus ali se revoltou contra o povo também. Então, olha só, quando as coisas estão ruins, pode piorar. O povo já vinha numa declaração de falta de fé, falta de expectativa. Estavam já murmurando ali, logo que saíram da escravidão, presenciaram as 10 pragas, presenciaram o mar se abrir, presenciaram que eles passaram com os pés sequinhos entre o mar, no meio do mar, foram lá do outro lado, olharam para trás, viu o mar se fechar em cima do exército de Faraó, presenciaram os seus inimigos boiando, mortos,
no mar, perceberam que o Egito já não era mais problema para eles. Mas logo em seguida estavam lá reclamando de tudo. E quando eles reclamam, o inimigo aparece sorrateiramente, conhecido como os amalequitas. Então Moisés orienta Josué que escolha alguns homens para lutar contra os amalequitas, e Moisés se posiciona no alto da colina, ou seja, no morro, a Bíblia fala que é um cimo, lá no alto, com a vara de Deus em suas mãos, que foi conhecido como a vara de Deus em suas mãos, o cajado, né? À medida que Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas prevaleciam. Quando as suas mãos abaixavam, os amalequitas aqui prevaleciam. Tinha duas situações. Ele levantava as suas mãos para Deus, clamava a Deus, buscava em Deus o socorro, o povo, Deus era fiel, toma a vitória. Mas eu canso, você também cansa. Nós cansamos, isso é uma verdade. Moisés começava a sentir a fraqueza, começava a erguer as mãos, Deus também parava de abençoar. O povo começava a perder a guerra, né? Então Arão e Ur, vendo o cansaço de Moisés, colocaram uma pedra para que ele se assentasse e ajudaram a Moisés a manter suas mãos erguidas. Assim Josué derrotou o exército dos amalequitas. Ou seja, todos estavam envolvidos. Se Moisés tivesse subido sozinho, talvez essa história seria diferente. Talvez. Eu não posso trabalhar com talvez, se, não sei. Eu trabalho com o que a Bíblia apresenta. A verdade é que eles subiram e tinham um propósito de subir. Deus tem um controle de toda a situação. Deus queria ensinar, ministrar, educar. Não é à toa que quando a guerra acaba, que o povo de Deus vence, Deus vai a Moisés de imediato, antes dele descer o monte, e fala assim: escreve tudo isso. Escreve isso aí. Em particular, avisa Josué. Olha que Deus já está falando, é Ele que vai te substituir. E Moisés não tinha nem negado ainda a Deus, não tinha nem batido na pedra ainda. Mas é Ele que vai caminhar, ensina a Ele, já ministra a Ele o que vai acontecer. Ele será o Moisés na terra prometida. Ele estará lá. E ele precisa saber o que Deus fez, porque muitas guerras irão acontecer, e é ele que vai guerrear lá na frente. E ele não pode esquecer que quando você estava com as mãos levantadas, o povo vencia, ele vencia. Mas quando você arriava as mãos, ele perdia. Então ensina para ele, enquanto ele estiver com as mãos levantadas, enquanto ele estiver na direção do Senhor, com a palavra de Deus, não desviando nem para a esquerda nem para a direita, sendo forte, corajoso, e colocando em prática os meus ensinamentos, ele será vitorioso. Tudo tem um propósito na palavra de Deus. Tudo tem um sentido. Deus é fiel nos seus ensinamentos. E Ele é fiel para cumprir exatamente o que Ele nos ensina nas Escrituras. Então aquela guerra já começa como vamos dizer assim, um ensino, uma escola dominical para Josué e para o povo de Deus. Se eles permanecessem fiéis, não haveria exército que poderia vencê-los, porque era a primeira vez que eles estavam lutando, era a primeira vez que eles estavam pegando a espada, e Deus estava ali com eles naquele momento, né? Então Josué derrotou. Mas é interessante também a gente conhecer um pouco quem eram os amalequitas, para podermos situar um pouquinho. Quem foram os amalequitas? Ou quem foi Amaleque? Os amalequitas eram um povo que frequentemente aparece na Bíblia, e acredite, sempre confrontando contra os israelitas. Então os amalequitas habitavam o deserto do sul de Canaã, mas viviam no regime seminômades. Então a terra estava boa, eles permaneciam ali um tempo. A terra começava a ficar ruim, não dava o seu resultado, iam para outra região. E entre uma caminhada ou outra, eles, de forma sorrateira, sempre armando ciladas, investia contra outros povos, outros grupos, e ali saqueava o que aquelas pessoas tinham. Era assim que os amalequitas viviam. Então, são chamados na narrativa bíblica de povo de Amaleque. Então, qual é a origem dos amalequitas? A maioria dos estudiosos entende que os amalequitas eram os descendentes de Amaleques, e acredite, neto de
Esaú. Lembra de Esaú e Jacó? Então os amalequitas vêm lá de Esaú, na sua revolta, né? No seu desejo de matar a Jacó, se rebela contra Deus e a família e sai pela terra por aí, né? Até que Deus mude a sua história. Mas ele vai ter na sua descendência essa herança, que o seu neto vai fazer e vai criar esse povo, os amalequitas, e eles vão ser sempre aqueles que vão estar lutando contra o próprio povo de Deus. Ou entende? Jacó e Esaú, durante a caminhada, e nós vamos ver isso, sempre estiveram em conflito. Porque Jacó caminha com a geração de Israel, povo de Deus. Tanto que o nome dele torna-se Israel. E Esaú, naquela sua revolta, continua através da sua descendência, provocando o povo de Deus, entrando em conflito com o povo de Deus. Olha que coisa interessante. Isso tudo dentro de uma família, gêmeos. Como é importante os pais atentarem para os seus filhos. Porque um pode ir para a direita, outro pode ir para a esquerda, e terem gerações em conflitos. Se estivermos direitinho com eles, eles vão caminhar juntos, com a bênção de Deus. Então nós vimos aí que a maioria dos estudiosos entende, né, que os amalequitas eram descendentes de Amaleque, neto de Esaú, e Amaleque era o filho de Elifaz, com sua concubina Tima, e se tornou um líder em Edom, conforme Gênesis 36, 12, 16. A primeira menção bíblica dos amalequitas é encontrada em Gênesis 14, 7, bem antes dessa história aí que nós estamos vendo com Moisés, porque os irmãos têm que entender que os amalequitas surgiram bem antes de Moisés. Então, Moisés que escreve a história, mas os amalequitas já existiam bem antes, lá em Gênesis 14, 7. Normalmente, os amalequitas viviam no deserto do Negueb, entre Beceba e o Sinai, conforme número 13, 29. O livro de Samuel informa que o povo amaleque peregrinava desde Avilá até chegar a Sul, que está de frente do Egito, em 1 Samuel 15, 7. Então, eles ficavam ali. E como que nós vamos ver o conflito entre os amalequitas e os israelitas? Isso durou muito tempo. Os amalequitas sempre são contados na Bíblia entre os inimigos de Israel, conforme até o salmista, 83, versículo 7. É aquele carrapatinho na vida do povo de Deus, assim como também os outros povos, né? Principalmente os filisteus, que ficavam sempre ali em conflito com o povo de Deus. Então, o primeiro confronto entre os amalequitas e os israelitas ocorreu em Refidim, é esse texto que nós lemos aí, no deserto do Sinai, Êxodo 17, de 8 a 13. Por causa desse ataque, foi ordenado que o povo de Amaleque fosse destruído, conforme Deuteronômio 25, 17 a 19. Então, por causa desse ataque covarde, logo no início da caminhada, né, foi determinado por Deus que ele seria destruído. Então, nós vamos perceber isso como? Vamos ver a história da derrota dos amalequitas. Já no período da monarquia, aí nós vamos lá para o primeiro rei de Israel. O irmão lembra quem foi o primeiro rei de Israel? Saul, primeiro rei de Israel. Primeiro rei, conforme a vontade de Deus, Davi, o primeiro rei conforme a vontade dos homens, que eles que pediram a monarquia, né? Então, foi Saul. Já no período da monarquia em Israel, Deus, através do profeta Samuel, ordenou que o rei Saul destruísse completamente os amalequitas e suas posses. Saul já começa a vacilar aí. Deus fala, Samuel, vai lá e fala para Saul e destrua os amalequitas. Cansei dos amalequitas. Decreto para eles o fim. Porque nada, conforme a vontade de Deus, quando nós lemos o texto, deveria ser poupado. E os israelitas foram proibidos de tomar até mesmo despojo de guerra, conforme 1 Samuel 14, de 48, 15, de 1 a 8. Nada, nem os animais, nada. Essa foi a ordem de Deus. Não quero nada dos amalequitas. Vai lá, Saul, e destrua. Saul fez isso? Mas Saul desobedeceu a ordem do Senhor. Por isso que ele não era um rei conforme a vontade de Deus. Ele era conforme a vontade humana. E quando o homem escolhe algo semelhante ao seu coração, vai escolher alguém que desobedece a Deus. Porque nós desobedecemos. Ou você sempre obedece? Quando você escolhe algo ou alguém semelhante ao seu coração, você vai escolher alguém que desobedece.
Quando nós escolhemos alguém ou algo conforme a vontade de Deus, aí sim as coisas funcionam. As coisas serão boas. Então, ele se recusou a matar, o gado daquele povo e resolveu poupar a vida do rei Agag. Só isso. A ordem era para matar todos os homens, todo o exército, todo o povo, e não pegar nada. Ele pega o gado e poupa ainda a vida do rei. Então coube a Samuel, olha que coisa interessante, Samuel, o profeta, matará Agag e repreender a Saul. Então, 1 Samuel 15, você vai ver isso. Então, a desobediência de Saul traz um trabalho complexo para o profeta. O que o profeta fez? Cumprindo a ordem de Deus, a ordem era destruir. Saul poupa o rei e poupa o gado. Deus fala para Samuel, olha, Saul desobedeceu. Então, Samuel vai até lá, repreende a Saul e mata o rei, de Agag, o rei Agag, ali dos amalequitas. Então, o rei Davi lutou contra os amalequitas também, porque eles continuaram, Saul não fez a obra completa. E, na verdade, foi ele quem conseguiu impor uma derrota esmagadora sobre aquele povo, e ele fez o que Saul foi incapaz de fazer, 1 Samuel 27, 6, 30, de 1 a 20. Então, Davi também não eliminou completamente, não. Foi quase lá. Então, aos poucos, os amalequitas que sobraram foram finalmente abatidos no Monte Seir durante o reinado do rei Ezequias, 1 Crônica 4, 43. Aí você nunca mais vai ver os amalequitas aborrecendo o povo de Deus. Coisa complicada, Lá de Esaú a Ezequias. Esse povo foi um carrapatinho de perturbação ao povo de Israel. Tudo gerado dentro de uma casa. Tudo dentro de uma família. De uma mesma casa. Trouxe sequelas e problemas para muita geração. Bom, esse é o fato da história dos amalequitas, e ali nós vamos ver ali o confronto deles nesse momento, quando Moisés, Arão e Hur e Josué. Então, a primeira coisa que nós queremos destacar é que somos um pouco de cada um deles. Coloca no seu coração, eu não sei quem você é mais, de quem você herdou mais dons, características, semelhança. Talvez você tenha hoje uma proximidade muito de Moisés, tenha no seu coração algo a mais de Moisés. Talvez você seja alguém que se aproxima muito mais da ação de Arão, de Hur, que foram os sacerdotes do Senhor. E quem sabe você tem mais aquela ação e reação de Josué, de não rejeitar uma boa briga em nome do Senhor. Mesmo que para isso você não tenha experiência nenhuma. Mas se você recebeu a missão dada, missão cumprida. Eu vou, pronto e acabou, em nome de Jesus. Eu estou nessa. Não sei fazer direito. Não aprendi ainda. Mas se eu estou recebendo de Deus, eu estou lá. Então, de repente, você tem alguma coisinhas, que está dentro de você, de um desses personagens, que compõem o povo de Deus. Um pouco de cada um. Então, a primeira coisa que a gente considera dentro desse povo de Deus, dentro daqueles que são mais próximos de Moisés, de Arão, de Hur e de Josué, é que, em primeiro lugar, estamos atentos e precisamos estar atentos ao que está dando certo. Tem gente que não consegue enxergar o que está dando certo. Não consegue fazer diferença do que é certo do que é errado. E não consegue ter ali um discernimento do porquê deu certo e do porquê está dando errado. Então, a primeira coisa que precisamos ter como povo de Deus, como servo de Deus, é estarmos atentos ao que está dando certo. E o que estava acontecendo lá, na guerra dos amalequitas? O texto diz, suas mãos abaixavam, o que acontecia? O que acontecia? O povo perdia. Suas mãos levantavam, o povo ganhava. Opa! Arão olhou para Hur e falou assim, olha, não é à toa que Moisés nos trouxe do alto para ver a batalha. Eu estou observando aqui, vamos supor que Arão estivesse falando para Hur, eu estou observando aqui uma coisa, Hur. O que foi, Arão? Cara, quando Moisés abaixa as suas mãos,
Josué lá embaixo está levando uma coça. O povo está perdendo. Estão matando o nosso povo. Mas quando eu vejo que Moisés ganha uma forcinha e levanta a sua mão de novo, Josué, arrebenta. Começa a matar, começa a ganhar. E o povo revigora a sua força. E eles vão para cima deles e tal. Estou vendo que quando Moisés está com as suas mãos levantadas, o povo está vencendo a guerra lá embaixo. Mas Moisés, mais de 80 anos, não está aguentando mais. O que nós vamos fazer, já sei. Traz uma pedra lá. O negócio é as mãos, vamos resolver o problema. Se o problema, a perna já está ficando ruim, e as mãos, não dá para a gente segurar ele aqui, amarrar ele e ficar em pé. Não dá. Também nós vamos cansar. Vamos arrumar um jeito, para fazer aquilo que está dando certo funcionar melhor. Vamos. Então pega uma pedra lá. Moisés, homem manso, também tem isso. Que tem liderança aí. Eu é que mando, eu é que sei. O problema é meu. Bota a mão em mim não. Eu já faço isso aqui há muito tempo. Pau que nasce torto, até a cinza é torta. Eu sou assim mesmo. Pronto, acabou. Não aceito opinião. Nem sugestão. Eu sou o Moisés da igreja. Isso aí é invenção nova. Isso vem do diabo. Esse negócio de botar pedrinha para me sentar não existe não. Eu sou forte, sempre fui forte, então eu aguento. Tem uns cabras assim também. Tem ou não tem? Chegou gente com ideia nova, é Satanás. Afastai. Calma. Se está dando certo, quem quer ver o quê? Um acordo. Para que as coisas funcionem. Olha, o que eu já tentei e não deu certo, não vou fazer desse jeito, porque eu estou vendo que dá certo. Vamos adaptar a nossa realidade. Qual é a nossa realidade? Nós estamos no alto do monte, uma pedrinha. Moisés, senta. Obrigado, eu estava precisando sentar mesmo. Senta aí agora. O negócio é a mão, o negócio é o cajado. Segura daí, que eu seguro daqui. Vamos levantar a mão de Moisés. Está confortável aí, Moisés? Agora estou. É a mão? Então vamos segurar. Deus, nem estou aí. O que vocês podem fazer de comum acordo para a minha glória e para que o povo tenha alegria e vença? Estou junto. Estou com vocês. Vamos nessa. É para vencer. É para ensinar. É para ser didático. É para ter uma pedagogia para o meu povo. Estou junto. É assim que eu quero que o povo trabalhe numa união. Como é bom e agradável viver unidos, irmãos. Ali tem vida, ali tem sucesso, ali tem coisa boa. Senta aqui, Moisés, seguramos as suas mãos. A vitória só foi possível porque Arão e Hur observaram que estava dando certo. E Moisés sabia que aquilo dava certo. Então, se rende a proposta de Arão e Hur. Se sujeita. Eu estou já com a idade avançada. Então segura a minha mão aqui, me ajuda também. Estou junto com vocês. Vamos? Então Moisés, Arão e Hur, Josué, eu e você, precisamos observar o que está dando certo. Nos render a isso e nos unir para que isso se torne pertinente, ou seja, presente, constantemente, sempre, para a glória de Deus, para a nossa alegria. Que seja uma didática para nós, que seja um ensino, como o Hélito falou aqui hoje, que seja exemplo para as outras gerações, como esse exemplo foi exemplo para Josué, foi exemplo para mim, para você, para todos nós, ao longo da nossa existência. Então Moisés ficou cansado, isso revelava o lado humano. É normal cansar dessa parceria entre Deus e o homem. Deus é Deus, mas eu sou gente, eu canso, eu sinto fome, eu tenho sede. Então, mas Deus está ali para nos fortalecer. Deus não se cansa, mas eu e você, nós nos cansamos. Por isso que nós precisamos nos ajuntar. Você está vendo todo dia o seu irmãozinho aqui batalhando? Todo dia, gente, por favor, por misericórdia. Jesus, em nome de Jesus, traga alguém para ajudar o Hélito na transmissão, as meninas na transmissão. Jesus, está faltando gente. E o povo, isso aí não está dando certo não. Isso aí é tecnologia. O que dá certo é sentar na igreja e orar e cantar. Esse negócio aí é do diabo.
Nós falamos isso até 1 ano e meio atrás. E trouxemos o inferno para dentro da igreja. E deu certo. Agora, quem vai ajudar? Quem vai continuar fazendo isso, dá certo. Ah, vou ficar em casa que é melhor. Agora sim, agora a igreja está na minha casa. Acertei na transmissão. Oh, o pastor está falando. Eu assisto transmissão em casa, eu sei como é que é, irmãos. Não é fácil, não. Se alguém não levantar minha mão e me acordar, eu não fico lá assistindo, não. Muito difícil. É difícil. Dependendo do horário, então, que você escolher para assistir, né? Complicado. Você já se colocou à disposição para ajudar? Ministério de louvor, diaconia, atendimento, atenção, visitação, oração, evangelização, missão, boas obras, obras materiais, ajudar o próximo, enfim, tanta coisa que tem na igreja. Aí quando você conta nos dedos, quantos estão fazendo? Para sustentar mais de 200 pessoas, para que 200 pessoas sejam vitoriosas. Agora imagina se 200 ajudasse, quantos milhares seriam vitoriosos? Porque Deus só estica o elástico até onde Ele pode ir para nós. Eu não posso ir mais longe daquilo que a gente pode ter condições de tratar. Deus é Deus. Eu queria ter uma igreja para 1000 membros, mas para 5, 6, Deus vai falar, jamais não vai dar certo, não. Então fica com 200 mesmo. Agora, quando vocês tiverem 200, vou te dar 10.000. Que aí dá certo. Quando vocês tiverem 10.000, vou te dar 100.000. Porque aí dá certo. Assim é a proporção. Assim é a proporção. Então, está dando certo, seja Arão, seja Ur. E vai, e coloca para funcionar. Porém, Moisés não estava só. E graças a Deus que ele não estava só. E graças a Deus que aqueles que estão envolvidos com esta obra não estão sozinhos, solitos. Eles estão firmes, clamando, pedindo a Deus. Deus está presente. Falta só você chegar e subir o monte. Ou quem sabe ficar abaixo do monte, com a espada na mão, lutando e fazendo a obra do Senhor. Aí dá certo. Então Moisés pode contar com o apoio deles para permanecer com as mãos levantadas. E eles colocaram a pedra para Moisés assentar e depois segurar as mãos para que não abaixasse mais, porque eles perceberam, é isso que dá certo. É isso que está dando vitória. É isso que eu quero para o meu povo. Segundo, Moisés, Arão, Ur e Josué, eu e você, nós, a igreja, além de percebermos o que está dando certo e manter e nos colocar à disposição para fazer, precisamos entender que cada um de nós temos o nosso próprio valor, individualmente. Individualmente. Cada um de nós temos o nosso valor. Cada um de nós temos dons, talentos separados. Nenhum maior ou melhor do que o outro. São dons e talentos. São dons, talentos necessários à obra do Senhor. Na visão de um mais simples, mas é dom e talento, glorifica a Deus. Numa visão mais complexa, por exemplo, mexer com estudo aí, tecnologia nova, que assusta, dá até medo de apertar um botão ali, né, Chumim? Ai, aperta, apagou tudo, blum, desligou tudo, perdeu tudo, dá até medo. Mas é dom e talento. É igualzinho aquele que pegou aquela cadeira, que pegou essa água, que pegou o microfone, que sentou aí, que está orando. É dom e talento, está no mesmo nível. Não tem diferença. Quando esses dons e talentos se juntam, aí nós vamos ver coisas grandes, grandiosas, coisas tremendas, algo novo acontecendo em nosso meio. Então precisamos entender que cada um tem o seu valor, individualmente, mas quando esses valores são colocados no coletivo, há transbordamento de bênção em nossas vidas. Isso revela também que precisamos um dos outros. Até mesmo quando estamos lá no alto da colina, ou embaixo da colina, um outro problema. Quando nós fizemos aquela
aquela dinâmica logo no início, eu falei, vou deixar mais tempo, eu queria deixar vocês até que alguém percebesse. Mas eu falei, é muita covardia, né? Não precisamos tanto exagero assim. Mas para os irmãos entenderam. Poxa, se está ruim para mim, me ajuda aqui a ficar com a minha mão. Você pede socorro. Ou o outro observou que está caindo, opa, vou te ajudar. Vamos fazer o seguinte, eu já percebi que o pastor quer pegar a gente. Então, se uma pessoa quer pegar a gente, você senta, você do lado segura a mão direita e eu seguro com a mão esquerda e vamos fazer. Aí nós vamos quebrar o pastor no meio. Mas como a gente está no domingo de manhã, acabando de levantar, nós estamos... Aí demoramos pegar o negócio. E eu também não queria aqui sacrificar ninguém. Mas o que nós precisamos entender é que nós estamos juntos. E um depende do outro na caminhada. Sozinho podemos chegar, mas vamos demorar mais. Vai ser mais sofrido. E eu não quero isso. Se Deus ouvir a minha oração, irmãos, primeira coisa, eu quero acabar com aquela frase que diz assim, se não vem pelo amor, vem pela dor. Isso aí eu queria eliminar da minha vida. Jamais, se dependesse de mim, eu queria falar assim, olha, jamais alguém fale isso. Que alguém tenha que passar por uma dor para aceitar Jesus e mudar a sua vida. Eu não gostaria disso, mas é uma verdade. Quantos na pandemia resolveram agora achar que Deus existe, acharam Jesus? Quantos na pandemia perceberam que o pecado não faz bem e pode levar ao inferno? Opa, agora é hora de voltar para Jesus. Eu não queria isso. E não quero. A minha oração é que as pessoas possam aceitar Jesus pelo amor. Nossa, é muito bom. Sem passar por sofrimentos. É possível. Mas muitas vezes parece que no nosso imaginário cristão, no nosso coração fervoroso diante de Deus, é como se nós pedimos a Deus que mandasse uma praga sobre o povo, ou uma doença sobre alguém, ou uma dificuldade financeira sobre um lar, ou que um filho de alguém cometa um dos pecados mais terríveis possível, diante do que os homens possam perceber, para que eles percebam que tem um Deus, para que eles possam voltar do caminho e agora encontrar Deus, se arrepender dos seus pecados. Eu não penso assim. Embora muitas vezes as pessoas querem, desejam isso, até de forma imperceptível. Se afastam de Deus, e afastam de Deus, as coisas são difíceis. E se estão perto de Deus, as lutas vêm, mas temos certeza que vamos vencer. Mesmo que não tenhamos experiência. Mas para que isso aconteça, nós precisamos perceber que a igreja é um corpo só. Vivemos numa unidade, um precisa ajudar o outro. Você precisa ajudar a minha família, eu preciso ajudar a sua família. E não pensar que a sua família é um Amaleque dentro da igreja. Eu preciso te exterminar da igreja. Deus não falou isso para nós. Amai-vos uns aos outros. Vamos cooperar, vamos suportar. Vamos caminhar juntos, em amor. Tudo em amor. Porque você vê na pessoa do lado a importância. Tem uma história, irmãos, de um menino, que agora já deve estar casado, não conheço, nunca vi. Mas quem me contou essa história, eu nunca mais esqueci, é um homem de Deus. E lá na igreja dele tinha um menino, um adolescente, que era o saci da igreja. Quando nós falamos de saci, o que nós lembramos? Hã? Pula com perna, claro, né, Carlinhos? Né, Carlinhos? Mas quando você fala, fulano é um saci, você está falando que ele pula de uma perna só? O que você está dizendo? É que está longe, eu não estou ouvindo direito. Bagunceiro, é isso? Concorda com essa definição? É bagunceiro que vocês queriam dizer aí atrás? Aquele cara só bagunça. Então, na igreja, um bagunceiro, misericórdia. É o saci. Temos que orar por esse irmão. E esse menino, adolescente, era o sacizinho da igreja. E ele era tão sacizinho, tão atrevido, que ele ia na casa de todo mundo. Ia na casa do pastor, na casa do presbítero, na casa do diácono, na casa da irmã, do irmão. E, um dia ele ia para lá, batia papo, fazia bagunça da casa dos outros, e ninguém suportava. Mas um dia ele chegou na casa de um membro da igreja para almoçar, na cara de pau. Chegou lá, todo mundo, chegou o saci. Aí está lá, o meio-dia, nada de almoço, 1h, nada de almoço, 2 horas, nada de almoço. Aí o sacizinho falou assim, chefe, eu vim para almoçar, vocês estão esperando que eu vá embora para botar comida na mesa? Eu vou ficar aqui até sair a comida.
Aí o cara da casa, constrangido, com lágrimas, falou assim, meu filho, eu não tenho o que comer hoje. Não tenho nada em casa. Está difícil. Estou desempregado. Está ruim. Aí o sacerdote olha assim, sério? Oh, foi mal aí. Desculpa aí, foi mal. Bom, o dono da casa pensou assim, bom, não tenho o que comer, ele rachou fora, né? Eu também não tenho o que comer, eu tenho que ficar. Daqui a pouquinho começou a bater gente na porta com prato de comida, com cesta básica, com comida pronta para a casa daquele irmão. Um milagre aconteceu. Sabe por quê? Aquele sacizinho, primeiro endereço que ele foi na casa do pastor. O senhor sabe o que está acontecendo com o irmão tal? Não sei não. Lá não tem comida não, está feio, hein? Hã? Você está de brincadeira comigo? Pode ir lá. Eu fui lá, fiquei lá até 2 horas para almoçar, não apareceu nada, nem ovo, nem farinha. Não tinha nada. Brinca com a senhora não, menino. Pastor, estou te dando a dica. Estou passando a fita. Não tem nada. Pastor, ixi, será que esse cara vai brincar desse jeito? Saiu dali, foi na casa dos presbíteros todinho, ó. Tá feia a situação lá, mesma história. Foi na casa dos diáconos todinho, ó. Tá feia a história lá. Foi na casa dos irmãos, tá feia a história. Foi na casa de todos da igreja. Ele nem almoçou naquele dia. Só divulgando o drama daquele irmão. E por isso que começou a aparecer muita coisa. E aquele menino se tornou um exemplo de importância naquela igreja. Ninguém mais ficou... Todo mundo chegava na igreja e o abraçava, porque ele teve um discernimento impressionante. Coisa que ninguém sabia e por orgulho aquela família não passava. Deus o colocou numa situação que só ele poderia ser como atrevido daquele jeito, fazer e criar uma situação de socorro naquele momento. Deus sabe fazer as coisas, irmãos. Deus coloca cada um na posição certa. Então, quando você vê algum atrevidinho na igreja, glorifica. Vê um bagunceirinho na igreja, glorifica. Ele tem coragem, ele tem discernimento, ele tem cara de pau para fazer diferença. Enquanto nós, no nosso cristianismo politicamente correto, não fazemos. Todos têm igual importância na igreja. Ame a todos. Suporte a todos. Preste atenção em todos. Você vai descobrir algo que ele possa fazer e te ajudar. E você vai descobrir isso. E você vai chamar ele para o seu lado. E ele vai te favorecer, né? Então, Deus está aí. Não podemos fazer nada sozinho. Então veja que Josué não foi só para o embate, pois com ele havia outros homens. Escolha homens. Moisés falou assim, porém esses homens não estavam sós, veja bem, porque Moisés intercedia por eles com suas mãos seguradas e a vara para o céu. Entretanto Moisés não estava só, porque Arão e Hur o auxiliavam. Já pensou se Moisés fala assim, Arão e Hur não precisam de ajuda, fica aí, pega a espada, vai com Josué. E se Josué fala assim, a espada, o pior para mim? Eu que vou ter que enfiar a espada nos outros e correr risco de sair de lá morto? Vocês vão para o monte? Vou para o monte com vocês também. Vou ficar lá de cima só assistindo. Né? Todos receberam a sua missão e deram igual importância e valor e foram bem-sucedidos. E todos eles dependiam, como nós, eu e você, dependemos do Deus Todo-Poderoso. Um dependia do outro, mas todos dependiam unicamente de Deus, como eu e você. Eu preciso de vocês, todos vocês, mas todos nós precisamos exclusivamente de Deus. Coloca isso no coração, coloca isso no coração. Há momento em que nós cansamos, e é nesta hora que Deus levanta pessoas para nos apoiar e nos ajudar. Tem hora que dá ruim. Tem hora que fica difícil, irmãos. Tem hora que o corpo e a carnalidade falam assim, não dá. Cansei. Chega. Não dá mais. Tem hora que até a vaidade, aquela vaidade não exacerbada, não exagerada, nos prejudica. Porque às vezes nós não queremos nos juntar com um ou com o outro. Né? Não declaramos isso, mas muitas vezes vivemos isso. Interessante, né?
Você nunca vai declarar, não suporto fulano, não ando com fulano, não quero ciclano, beltrano. Você nunca vai declarar isso, mas você pratica isso. Quer ver uma coisinha? Nós somos um excelente grupo para a igreja hoje. Minha fé foi tão pouquinho que eu achei que não via ninguém. Nem botei o terno. Falei assim, nem vou botar terno hoje, porque não vai ninguém na igreja mesmo. Hoje é dia de ceia. Minha esposa me chamou a atenção. Você nunca foi na ceia sem terno. Eu falei, é verdade, eu esqueci da ceia. Pensei que era escola dominical normal. Falei, foi. À noite eu venho de terno. É verdade, tem dia que a gente esquece. Tem dia que a gente dá um branco. Se alguém não chegar ali e não lembrar das coisas, acabou-se. Mas não pense que eu fui contra ela, não. Quando ela me falou isso, eu já estava no metade do caminho, não dá para voltar mais. Porque se ela fala lá dentro de casa, eu já tinha trocado de roupa. Mas quando ela percebeu, eu já estava a caminho, não dava para voltar mais. Mas são coisas que a gente precisa perceber. Reparar as pessoas. E valorizar as pessoas. Se importar com as pessoas. Amar as pessoas. Para que tudo dê certo. Para que possamos vencer. A luta é de todos. Não declaramos, mas muitas vezes nos comportamos assim. Qual foi a última vez? Esquece o período de pandemia, que às vezes até se me convidar, eu tenho algumas dificuldades de ir na sua casa. A gente vai com extrema necessidade. Mas antes da pandemia, quantos irmãozinhos você convidou para ir na sua casa tomar um café às 3 horas da tarde? Num sábado, domingo, num feriado. Quantos irmãozinhos que você percebe que não pode te dar esse café e chá, e você convidou? Não, minha casa não é bonita, não é feia, minha casa não recebo, não tenho tempo, sei lá, tem tantas coisas que a gente fala. Aliás, hoje à noite nós vamos falar sobre o tema, sobre esse tema do tempo. Mas quantas vezes você chegou para esta igreja, que você não convida para participar dos seus momentos felizes, você pediu para orar por você quando você esteve doente, quando você esteve desempregado, quando o seu filho adoeceu. Quer dizer que os irmãos não podem tomar um café na sua casa, mas podem orar para que Deus te abençoe. Isso dói, isso machuca demais. Quantos irmãozinhos você convidou para ir no aniversário de 15 anos, no seu casamento, porque é lá no cerimonial. Você conta no dedo. É caro, pastor? É, mas todos os seus amigos, todos os seus parentes, que muitos deles não oram por você, você convidou, porque a sua vaidade, você quer se apresentar para alguém. Meu patrão tem que estar lá, esse não posso deixar, porque eu tenho que fazer o meu marketing pessoal. Então, primeiro da lista, patrão, meu gerente. Mas aquele que busca no patrão de todos, de joelho, que é Deus, você não chamou para a sua festa de 15 anos. Para o aniversário do seu filho, lá no cerimonial. Esses não podem ir. Como é que nós vamos vencer, irmãos? Se fazemos acepção de pessoas. Não percebemos que esses que são realmente relevantes para a minha caminhada, para a minha vida. Esses que vale a pena na minha existência. Quem somos nós? Moisés, Arão, Josué? Nós precisamos disso. E Deus levanta pessoas para nos apoiar. Deus coloca pessoas do nosso lado. Há muito tempo atrás eu falei nesta igreja que os momentos felizes para a minha vida eu tenho tirado da igreja. Não sei quantos estiveram aqui e ouviram isso. Foi palavra dura, fui até criticado por isso. Mas ainda estou aqui, graças a Deus. Os momentos felizes nós temos tirado de dentro da igreja. Os momentos felizes nós temos feito com que o povo de Deus seja excluído dele e da minha vida. Mas os momentos de tristeza, eu faço questão que o povo de Deus esteja presente comigo. Você quer um exemplo? Quando você adoece, ou quando algum ente querido falece. Eu cheguei a falar naquele dia, e propor à igreja, que quando o ente querido seu falecesse, leve para o cerimonial, pague lá. E pague para o pessoal ir lá ou chorar por vocês. E com vocês.
Porque quando os momentos felizes, é isso que nós fazemos. Pagamos para alguém festejar com a gente. Mas quando alguém morre e é triste, nós queremos 0,800. Pastor, dá para abrir a igreja? Beleza. Dá para avisar? Beleza. Avisa a todos que o corpo chega a tal hora é o culto, o sepultamento é tal hora. Avisa a igreja, pastor. E antes disso já estamos orando mais de um mês, 3 meses, 4 meses, 5 meses, o tempo que for. Morreu? Lembra a igreja para estar lá, pastor. Pastor, vou fazer o aniversário de 15 anos da minha filha. Espalha não, o senhor está convidado. Tá bom. Joia. O que está dando certo e o que está dando errado, irmãos. Nós precisamos perceber isso. Bom, nós já falamos 2 pontos. Estamos atentos ao que está dando certo, estamos atentos e percebendo que cada um de nós temos o seu valor. Moisés sabia disso, Arão sabia disso, Ur sabia disso, Josué sabia disso. E nós cremos que eu e você, toda a igreja, também sabemos disso. Terceiro, por que precisamos ter esse sentimento? Porque a vitória é de todos, não é só minha. Eu me alegro com a sua alegria, também me entristeço com a sua tristeza, com as suas dificuldades. Eu fico imaginando, no alto daquele monte, quando Moisés abaixava as mãos e eles presenciavam o povo de Deus sendo morto à espada. Meu Deus, que tragédia! Um povo que saiu de 430 anos de escravidão para morrer no deserto nas mãos dos amalequitas. Que sofrimento deveria ser para Moisés, Ur e Arão. E talvez Josué ali no calor da batalha nem percebia isso, e estava lutando, exausto e tal, e está demorando, e o texto diz que aquilo levou o dia inteiro, aquela batalha, parecia uma batalha interminável. Ele estava ali, mas ele estava desejoso no coração que a vitória era de todos, assim como aqueles que estavam no monte desejavam que a vitória seja de todos, aqueles que estavam no defronte da batalha ali, perto do inimigo, pertinho da espada, a vitória era de todos. Então todos vivemos um pouco de cada uma desses personagens. Nós vivemos um desses personagens e agradecemos a Deus porque esses personagens existem entre nós. E quando eles se juntam, se reúnem, a vitória é de todos. Há momentos que estamos como Moisés, há outros que somos como Josué, estamos ali no calor da batalha, na linha de frente da batalha. E há outros momentos que somos como Arão e Ur, um segurando a mão da direita, ou segurando a mão da esquerda, auxiliando, intercedendo. Ou aquele que está no alto da colina, que é Moisés, no auge dos seus 80 anos. Eu vou subir o monte com a vara de Deus nas mãos e vou clamar por vocês. Não vou ficar na minha tenda. Não vou ficar na minha cama. Vai para a guerra, Deus vai abençoar vocês. Vai, ide em paz, que Deus, a paz vos acompanhe. Não, eu vou para o monte e vou clamar por vocês. O simples fato de Moisés levantar as mãos aos céus e buscar a Deus em oração no momento da crise, fez com que o Senhor, veja bem, querido, fez com que o Senhor prometesse guerrear contra os inimigos do seu povo de geração em geração. O que isso traz para nós? Quando Moisés, na sua primeira experiência, na sua guerra, ele fala assim, sem Deus não dá. Esse negócio é novo para mim. Então, eu vou para o monte e vou ficar perto de Deus. Eu vou clamar e vamos ver o que acontece. Eu vou falar com Deus enquanto vocês estão guerreando. Esse gesto fez com que o coração de Deus falasse para Moisés, Moisés, enquanto o meu povo existir, fique sabendo de uma coisa, eu vou guerrear com vocês. Agora a guerra é minha, porque você veio ao meu encontro e pediu socorro. Não é só para aquela guerra ali em Refindim. Agora é por todas as gerações. Conte comigo, Moisés. Eu vou lutar. Qual é a sua guerra? Já contou com Deus?
Qual é a sua dificuldade? Já contou com Deus? Quem sabe a sua atitude de colocar Deus na frente de tudo faz com que Deus faça uma aliança com a sua vida, com seus herdeiros, com as suas gerações. A partir de hoje, toda dificuldade que tiver na sua casa, na sua família, é comigo. Conte comigo. Todas as vezes que você invocar, eu vou estar do seu lado. Meu Deus, que coisa tremenda isso. Que coisa abençoada isso. Moisés, sem saber, ele trouxe a bênção para a minha vida e para a sua vida, que somos hoje contados como filhos de Abraão. Filhos espirituais de Abraão. Fomos adotados. E a minha guerra passou a ser a guerra de Deus. Eu que fui escolhido por Deus, fora da herança de Deus. Hoje Deus fala para mim, a sua guerra é minha guerra. Porque eu fiz essa aliança com Moisés e sou fiel à minha palavra. Você jamais irá guerrear sozinho, eu vou estar com você. E jamais faltará na sua casa, na sua vida, alguém que levante, segure as suas mãos e alguém que vai à frente com a espada para te ajudar. E eu vou melhorar isso. Eu vou melhorar isso. Muitas vezes você ora pedindo uma bênção e tem alguém saindo por aí batendo de porta em porta para que alguém te ajude. Tem alguém precisando de emprego, sabe onde está? Fala com fulano, ciclano, eu vou lá. Tem alguém que precisa de um médico com urgência aí para fazer uma cirurgia, não tem. Fala com fulano, ciclano. Tem alguém que está dando a cara a tapa, não está pedindo nada para ele, está pedindo para você. E você muitas vezes agradece e esquece de ajoelhar e fala assim, Senhor, obrigado, porque não faltou ninguém para me ajudar nessa vida. Ninguém. Porque a sua luta, a minha luta, a nossa luta é de Deus. E Deus movimenta aqueles que são importantes e necessários para me ajudar e te ajudar. Não é o homem que faz, é Deus que faz. Quando este homem senta e clama ao Senhor e faz aliança com o Senhor. Moisés não tinha nenhuma pretensão de fazer alguma aliança. Ele estava num momento novo da sua vida, da sua administração. E ele fala, olha, o negócio está feio, Moisés, Josué, não podemos ficar parados. Escolha alguns homens, vai para a guerra, meu filho, vai lá na frente. Você vai estar lá e eu vou subir ao monte. Vou falar com Deus. Josué, opa, é para nós. E esses estavam lutando por nós. Então a vitória é de todos. E quando eu falo que a vitória é de todos, irmãos, a alegria também é nossa. É de todos nós. Então eu me alegro quando chega alguém e fala assim, pastor, eu consegui realizar meu sonho. Eu consegui a bênção que eu procurava. Nossa, aquilo dá alegria no nosso coração. Deus lutou por você, alguém se ajoelhou por você, alguém batalhou por você, alguém estava com você, você não fez nada sozinho e jamais poderá fazer alguma coisa sozinho na sua vida, se Deus não colocar do seu lado as pessoas importantes, necessárias, para fazer com que aquela bênção aconteça na sua vida. E diante dessas pessoas, todas elas estão subordinadas ao Criador, ao Deus Todo-Poderoso. Ao Deus que fortalece os nossos braços, como diz Davi, adestra nossas mãos para a batalha todo dia. Porque alguém ora, porque alguém se dispõe, porque alguém está presente para nos fazer caminhar neste mundo tão tenebroso. E por último, querido, bom, nós falamos 3 pontos. Estamos atentos ao que está dando certo, entendemos que cada um tem o seu valor, a vitória é de todos. Por último, eu sempre falo, se a alegria é nossa... Eu falo ao contrário, né? Eu falo ao contrário, não daria para vocês perceberem isso mesmo. A glória de Deus e... Aqui eu inverti, porque quando a alegria acontece, para mim, para você, a glória é de Deus. Moisés entendeu que foi o próprio Deus que comandou aquela batalha, aquela peleja. Ele entendeu. Se não fosse Deus, Davi diz isso, o salmista, né? Estaríamos já consumidos. Ele viu o poder da oração. Ele viu como o clamor funciona diante dos seus olhos. E ele, naquele momento, creu, mais uma vez, na divina onipotência de Deus. O Deus Todo-Poderoso
Ele percebe que por mais que ele subisse ao monte, por mais que ele tivesse um exército, por mais que ele tivesse toda uma estrutura, ele dependia de Deus. A glória é de Deus. Ele não desceu o monte e falou: vem cá, Josué, meu camarada, meu jovem, vem cá, meu jovem. Você viu o que eu fiz por você? Eu orei por você, paguei um preço por você, cara. Eu estou velhinho, uns 80 anos, com essa vara de Deus na mão, esse cajado. Subi aquele monte, ó, tá vendo aquele monte? Ó, que altura, ó. Fui lá, passei o dia todo, enquanto você guerreava, orando por você, paguei um preço por você. Não é assim que as pessoas falam? Apontam para você dizer: eu paguei um preço, eu orei por você, eu jejuei por você, eu fiz isso por você. Eu não fiz foi nada. Quem fez foi Deus. E Deus fala assim para Moisés: desce, escreva e fala assim com Josué, que ele só venceu porque eu lutei por vocês. Josué nunca mais teve medo e nem teve medo mais. Ele já tinha dado sinais, né? Que não teria medo de enfrentar nenhum inimigo diante de Deus. Mas coloca isso no coração daquele jovem Moisés, que fui eu que fiz. Vai lá, a glória é minha. Isso eu não divido com ninguém. Não divido, a glória é minha. E olha só o que acontece. Assim como as bandeiras iam à frente das tropas, ordenando o ataque, também ordenando o recuo, também ordenando a estratégia correta, Moisés declarou que iria à sua frente, daquele dia em diante, quem iria à sua frente era Deus. Eu quero ler o finalzinho desse texto. Então o Senhor, versículo 14, então o Senhor disse a Moisés: escreva isto para a memória no livro, escreva no livro, mas repita a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. Escreva isso. E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de O Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. É Ele que agora vai à frente de todas as batalhas. Porque a glória é dele. Fala isso no seu coração hoje. Nós estamos encerrando o ano, graças a Deus. Quantas batalhas nós enfrentamos nesses últimos dias. Se não fosse esse Jeová Reizinho, o Senhor é minha bandeira, nós não teríamos chegado aqui, irmãos. Se não fosse Deus à frente dessa pandemia, nós não teríamos chegado aqui. Se não fosse Deus à frente desta igreja, a igreja presbiteriana da glória, nós não teríamos chegado até aqui. Deus é a nossa bandeira. É Ele que diz a estratégia. Avança, recua, para, espera. É Ele. Ele mandou dizer isso a Josué. Ele mandou escrever isso para que eu e você tivéssemos conhecimento que Ele é um Deus que luta por nós em todo o tempo. E que não vai faltar, que não estará ausente na sua batalha, na sua guerra. Ele mandou escrever isso para que você e eu tomássemos conhecimento. A Josué ele falou: fala, agora escreva no livro, para que o meu povo tome conhecimento, que os inimigos, além de conhecer a espada do meu povo, conhecerá o poder do seu Deus diante da guerra. Você precisa crer nessa palavra. Ele é a nossa bandeira. Deus está à nossa frente. Ele está diante do seu povo. Por isso Moisés, Arão, Ur, Josué, eu e você, o povo de Deus, somos, cada um de nós, um pouco de cada um desses personagens em todo o tempo da nossa existência e da existência do povo de Deus. Amém?